8h12. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo. Aproveitei para dar uma olhadinha ali pela janela. Tá chovendo, segue chovendo. Agora, como dizia meu querido amigo e saudoso João Peixoto, não vou imitar ele não. Aqui, Claudinho, essa chuva é criadeira. Lá na roça essa chuva é boa porque ela não destrói o terreno, porque a chuva muito forte, ela tira toda a vitamina da terra, causa aquelas erosões, né? E aí destrói o terreno, que às vezes você nem consegue usar mais aquele terreno. A maior é essa, né? É aquela chuva que... Essas chuvas que batem assim e vem e sai lavando tudo, na verdade não dá oportunidade sequer, né, do solo absorver direito essa água e ser assim boa. Por isso que as bacias de acumulações que existem dentro do nosso município, nessas áreas de planície, são extremamente importantes. É para onde a água da cidade, por isso que o planejamento da cidade tem que focar muito essas questões, né? A gente vê aí ainda em algumas áreas sensíveis a essa questão e que a gente tem que ter assim, um trabalho acentuado. E a gente vê muito isso hoje. Eu estou fazendo todo o trabalho que nós realizamos, nós temos uma sala para debater e encaminhar para o órgão competente. Por que está acontecendo isso aqui em Cupim de Tocos? Por que está acontecendo isso aqui em Santo Eduardo? Sim. Porque às vezes é uma questão de infraestrutura pequena intervenção naquele momento que pode evitar que você tenha que conduzir para lá uma série de equipamentos, materiais, às vezes uma tubulação, é uma galeria que precisa ser feito e curto espaço. Então, hoje eu já mando, através de drone que nós temos hoje, que está sendo fundamental, fazer uma análise e já mando para as secretarias de obras aquilo ali já avaliado, já verificando o que já pode ser feito de imediato, porque é bom quando a gente chega no local, no momento que está acontecendo. E aí a gente consegue passar esse entendimento melhor através de fotografias, toda essa filmagem que a gente hoje tem com recurso dos drones, todo esse relatório está sendo encaminhado. Nós, nesse período que nós tivemos agora, 2 semanas atrás, nós estivemos agora encaminhando para a Secretaria de Obras a situação de Cupim de Tocos, lá de Murundum, que também foi uma área atingida por essas chuvas fortes, né? Cupim de Poço Gordo. Cupim de Poço Gordo. Do outro lado. A gente fala, eu botei Tocos. Cupim de Tocos. Cupim de Fica mexendo com Poço Gordo aí, que Nildo Cardoso. Nildo Cardoso. Mas nós. Porque assim, não, porque às vezes eu acabei te interrompendo, mas eu parei. E queria dizer o quê? Que às vezes é um problema que não está na alça. De solução da Defesa Civil. Mas é que a gente, quando já manda para eles e mostrando o quanto é importante uma intervenção imediata, minimiza esse problema. Então, eu sei que essas chuvas, a mesma coisa, são as ações que a gente desenvolve ainda ali no Novo Jockey. É uma área que a gente tem sempre uma preocupação, o governo mesmo mantém o foco ali até que nós tenhamos realizado ali o tão esperado, né, o bairro legal do Novo Jockey, entendeu? Então são áreas que a gente mantém a população sob controle nosso para que possa minimizar um pouco dos problemas enfrentados por eles nesse período de chuva. Bom, Coronel, são 8h16, Campos está chovendo, vai seguir assim durante toda a semana, como já falou que a previsão é para chuva. Nós voltamos aqui no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, também de Radimed Diagnósticos por Imagem, de vacina Plínio Bacelar e Laboratório Plínio Bacelar. Tem mais um comentário aqui, esse aqui é irmão Carloman Pires, lá da Secretaria de Obras. Parceiro, conhece Carloman bem. É parceiro. Conhece bem essas questões envolvendo essas áreas sensíveis aqui no nosso município. Trabalha sempre conosco, sempre nos dá assim, o apoio necessário. E está dizendo aqui, bom dia, esse é especial, gosta do que faz e faz com carinho e conhecimento super profissional. Obrigado, Carloman. Um abraço aí, o Carloman. Bom, Coronel, nós já começamos a falar do Paraíba, falamos até aqui da Geosmina, aquele fenômeno que aconteceu aqui no ano passado, verão passado.
esse período de incidência solar muito grande, sim, nível do rio muito baixo, água limpinha, aquela coisa toda, forma um ambiente ideal para geosmina. O surgimento dessa geosmina que aí causa toda aquela problemática, sim, não sim, contamina a água, mas deixa a água fedorenta, sim, é horrível. Sim. E aí, só para completar, que aí eu faço a pergunta, o senhor conclui também sobre geosmina. O Rio Paraíba está numa cota que é 4,50, 4,5, que é daquelas cotas alarmantes, ao contrário de muitos outros anos. Me lembro quando Rosinha assumiu esse município como prefeita em 2008, ela pegou aqui uma enchente terrível. Aliás, sim, se tem alguma coisa aqui que a gente tem que destacar, e aí é bom falar em vida, isso eu fiz muito também com o Arnaldo, a gente sabe disso, cobrava muito, sim, cobro muito, mas tem as coisas que são positivas que precisam ser destacadas às vezes. Aquela retirada daquelas casas lá da Ilha do Cunha, da Coroa, sim, feita pela prefeita Rosinha, aquilo ali foi... E o melhor, não deixar voltar, sim, porque o pessoal tenta no outro dia, sim, voltar para lá, sim, que era área também, eram áreas muito atingidas. Agora, ao contrário desse tempo aí, hoje o Rio está muito, muito, muito abaixo da sua média. Que situação nós estamos enfrentando hoje? O que nós temos hoje diante de tudo que está colocado aí, pelo que a gente já falou, esse desvio de água lá em Guandu, Santa Cecília, aquela represa, ao longo desses anos todos, e, como a gente já falou aqui em outras épocas, tem hoje um projeto para fazer uma nova transposição do Rio. Como é que é isso? Eu vejo com muita preocupação, o Comitê do Baixo Paraíba é muito atuante com essa questão. O professor João Siqueira, o Tito Inojosa, que é também um lutador junto conosco, né? Os próprios produtores rurais estão sempre focados nessa questão. E é preciso cada vez mais que nós estejamos unidos pelo nosso município. Nós sabemos que o período de estiagem, aqui nós temos duas situações, né? Quando vem água, vem assim com essa intensidade. E a gente vê que trabalhos importantes, você vê que o assoreamento do Rio Paraíba do Sul é algo que é preciso repensar, é preciso verificar, porque cada vez mais nós estamos vendo o Rio Paraíba com a cota menor, tá, tudo bem, mas também nós estamos observando o volume de sedimentos, né, que está sendo carreado no rio. Então, hoje, qualquer elevação um pouquinho maior já causa um estrago muito grande em algumas áreas. Por conta de quê? Por conta da ocupação desse sedimento de areias, que vai fazer com que cada vez menos... É como você pegar um copo aqui e ir botando areia, e você vai vendo que se você vai ter que... Qualquer quantidade a mais que você coloque ali, você vai estar verificando, vai entornar. Então, a água enche o copo. Enche o copo. Então, nós temos problema na foz, né? Que nós verificamos que se você tem pouca força da água do Rio Paraíba chegando no mar, o mar está vencendo essa batalha. E o mar está vencendo essa batalha. E quais são as medidas que estão sendo tomadas por instâncias, né, federais, né, estaduais, para que possam minimizar o problema? É preciso repensar, trazer para debate, trazer para perto, né, os órgãos federativos que precisam estar atuando e vendo de perto essas questões. É preciso repensar essa questão toda envolvendo um dique que não tem pilares e que passa aqui na nossa cidade, que a gente verifica que não era esse volume de árvores em toda a sua extensão. E quais são os reflexos dessas árvores? Então é preciso provocar os conhecedores, né, daqui da nossa cidade, que possam contribuir, não é para debater só por debater, é buscar uma atitude adequada para isso que a gente está assistindo ali. São árvores de grande porte, numa área sensível. Se você não tem pilares sustentando aquilo dali, o que pode estar acontecendo com essas raízes que estão desenvolvendo por debaixo desses diques?
Então, é muito importante, eu agora recente conversei com o presidente do Conselho do Meio Ambiente, o Carlos Ronald, para que a gente coloque em pauta isso aí, porque é preciso já levar essa pauta à frente para que a gente possa tomar medidas corretas, porque isso é trabalhar a prevenção, é se antecipar o problema. É se antecipar o problema, porque depois que acontece o que nós vimos ali na 15 de novembro, aí a gente já perdeu e com isso a gente está tendo que verificar o seguinte, é preciso monitorar toda essa extensão e essas árvores também impedem, porque o próprio pescador, que antes servia como o olheiro nosso a respeito do que acontece, qualquer rachadura no dique, antecipava para a gente isso. Hoje, toda aquela mata ali serve apenas para ficar permitindo fruto de roubo, fruto de furtos, uso para droga. Então, o prefeito já colocou para nós a preocupação com relação a isso, e só que a gente envolve outros órgãos. Eu não posso chegar como Defesa Civil e chegar ali cortando de qualquer maneira. Então, eu preciso que esteja sentado para um debate e entender que determinadas áreas precisam tomar medidas. Isso é uma medida que não pode ser unilateral. Quer dizer que o que é bonito aos olhos, sim, ou quando a gente olha as margens do Paraíba, que sim, por esse perímetro urbano, sim, digamos, assim, tá muito bonito, tá arborizado aquela área, porém, mas exige por fora pode estar escondendo situações que vão trazer transtorno para nós no amanhã. Como é que a gente consegue vistoriar um paredão com aquele volume? Então é preciso fazer uma profilaxia. A visão inicial minha é unilateral nesse momento, mas é por isso que eu acho que a gente tem que trazer para sentar e conversar a respeito disso os profissionais todos. Teria como fazer um estudo para saber se, de fato, essas raízes estão interferindo? Se são árvores adequadas para essa região ali. São invasoras, se são de raízes que se espalham, se porque são se raízes não tiver atrapalhando, segue a vida. Perfeito. Faz a profilaxia, mas é preciso analisar o tipo arbóreo que tem naquele local. Para que a gente tenha segurança, é o seguinte, caramba, porque o ficus, por exemplo, a gente sabe que é uma árvore que, se deixar, ela atravessa a pista e vai seguindo, sabe, o rumo dela. E que muitas das vezes as consequências disso aí são muito agressivas. E quando a gente acorda, no caso ali pode ser grave. É preciso rever tudo isso aí. Então, eu penso que para a segurança também, a gente tem muitas solicitações solicitando que seja feito podas ali e tal. Então, é preciso sentar para uma discussão, trazer para a população a segurança necessária, fazer uma profilaxia naquela área ali, oxigenar mais aquilo dali. E não pode ser, porque a gente sabe que é uma coisa que tem que ser levado para um debate direitinho, e só que tem que ser célere nisso aí. Buscar mais já rapidez. Não é a primeira vez, e é o que você falou, você pode ser até um grito isolado seu, mas a gente tem dado voz a isso aqui. Sim, e a gente precisa repensar isso. A gente vai, inclusive, criar aqui outras entrevistas, sim, relacionadas a esse tema, sim, porque se não sai de lá alguma coisa, a gente tenta aqui fazer esse elo, sim, e provocar essas pessoas para que a gente possa, então, debater. O Carlos Ronald, por exemplo, sim, é sempre solícito. É um estudioso nessa área. E está cercado de profissionais, né, professores das universidades que nós temos aqui na nossa cidade. Sim, tudo que a gente tem de valor em Campos, por exemplo, com relação à obra de contenção de enchentes, sim, é esse dique. E se a gente perde esse dique, como foi ali da 15 de novembro, esquece Campos. Sim. Você esquece BR-356, você vai ter uma série de problemas. E você vê o transtorno que provoca para o município. Né? A Tudo. Pista isolada, o problema que a gente fica, aquela ali em Barcelos, aquela parte que rompeu ali. Tem que ser revisto toda essa extensão. Parece que foi colocado barro. Foi colocado um material que, por enquanto, nós não tivemos problema, mas também não tivemos o Paraíba. Exatamente. Então, essas questões de todo esse trabalho que está sendo feito,
O teste é quando você tem volume de água. Coronel, o que o INEA pode fazer? Porque, claro, essa pergunta pode ser para o diretor do INEA, mas assim, no auxílio aqui, até na formação de uma outra bancada do futuro. O que o INEA pode fazer nesse sentido? Porque se você mexe num rio, a Defesa Civil não tem permissão para fazer obra sem autorização dos órgãos devidos que controlam isso. Primeiro, eu acho que no estado é o INEA, depois é a ANA, Agência Nacional de Águas. Sim. E o que o INEA pode e o que o INEA tem feito no sentido de manutenção desse dique? É preciso nós cada vez mais profissionalizarmos, né, e termos técnicos à frente desses setores. Nós verificamos que a necessidade de nós termos profissionais cada vez mais focados nessa questão e o debate, porque nunca pode ser, um órgão específico detém a possibilidade de tomar essa ou aquela decisão. São decisões que requerem a participação dos entes federativos de uma maneira geral, dos órgãos que tem aqui no município. É necessário trabalho conjunto, não é trabalho de determinado segmento. O que nós precisamos cada vez mais é estreitarmos essa relação, da mesma forma que eu falo que a presença de uma comissão no município que debata com seriedade essa questão faz com que a população se sinta mais protegida. O foco nosso é estabelecer condições para que amanhã nós não reflitamos a respeito daquele momento que você esteve numa função e não fez o suficiente para oferecer para a população aquilo que nós queremos, porque eu sou munícipe. Eu sou munícipe, então eu penso que não é o INEA isoladamente, não é a Defesa Civil isoladamente, são todos os órgãos que são vocacionados para essa questão, que precisam estar cada vez mais avançando nesse debate. Então, quando a gente fala dessa necessidade de reestruturação das comportas, as comportas são fundamentais aqui no nosso município para a renovação de águas, das lagoas, para a renovação de todo esse sistema de fauna do nosso município, da flora do nosso município, e que muitas das vezes são deixados de lado. Nós estamos enfrentando um problema sério ainda com relação às comportas aqui no nosso município. Aí são as comportas dos canais. Dos canais. Que, inclusive, o seu João Siqueira, você falou dois nomes aí, o nosso glorioso Tito Inojosa, que é outro guerreiro também. Falei, Tito, vai pra fazenda lá na Bahia, bota uma rede lá, fica lá quietinho lá. E falei, não, rapaz, é que tem que fazer as coisas aqui. Então, assim... Já está no sangue dessas pessoas. Está no sangue, todas, isso, né? Aí. E graças a Deus são pessoas que pensam como munícipe, atuam sabendo da importância da função que eles hoje exercem, tanto que já tem uma verba destinada para que possam estar iniciando esses trabalhos, e que a gente torce para que seja cada vez mais célere essa questão administrativa que geralmente faz com que atrase um pouco, né, a execução, o início da execução dessas obras. Então, eu penso que não é um órgão específico que vai ser responsável. O que nós precisamos, por exemplo, aqui no nosso município, é trabalho conjunto. Por exemplo, eu sempre debati essa questão que o INEA, quando está dentro do município de Campos, tratando de situações que são importantes para a defesa civil e para a proteção da nossa população, que ele tenha, pelo menos, a preocupação de emitir para nós esses boletins, para que nós, inclusive, possamos ter o controle. Porque você imagina eles estarem atuando lá em Santa Maria e a Defesa Civil não ter conhecimento que eles estão fazendo uma limpeza lá. E você vai saber, muitas das vezes, através do ADL, mas por que o órgão competente não se preocupa em encaminhar para nós um expediente para falar, sabe por quê? Porque nós temos ali no nosso centro de monitoramento toda essa área de vulnerabilidade do município estabelecida. E às vezes estão fazendo uma obra importantíssima que eu poderia, inclusive, estar divulgando para a população que o governo estadual ou o governo federal está na nossa localidade e trazer a população para estar ciente disso aí. Não. Nós não temos conhecimento de nada que é feito
por um órgão do Estado, por um órgão federal, porque não existe esse link. Não existe um planejamento que é repassado para nós e que nós possamos acompanhar. Então, é como se eu fosse um intruso chegando no local para saber, caramba, a máquina está trabalhando aqui e essa área que está sendo limpa aqui é de extrema importância para nós. E eu preciso sair da secretaria e ir lá buscar onde é. Por quê? Porque eu não tenho um boletim ou um documento vindo do órgão federal. Não é prestar obediência de nada. É trabalhar de forma integrada para o bem-estar de uma população. Então, o que eu, inclusive, encaminhei um documento para o INEA falando sobre isso, da importância. Nós tivemos o INEA trabalhando ali no Eldorado, fazendo uma obra fenomenal. No Parque Prazeres, fazendo uma obra fenomenal. Não chega ao conhecimento da Defesa Civil para acompanhar. E nós temos profissionais dentro da Defesa Civil hoje que têm condições de chegar, porque muitas das vezes a empresa vem para prestar um serviço, mas não tem conhecimento de causa. Sai limpando de qualquer maneira e muitas das vezes não pensa que é necessário ter um conhecimento sobre a batimetria daquele local. Que ao invés de muitas das vezes a água estar podendo depois escoar de forma correta, faz o processo inverso. Então, é necessário um trabalho conjunto. Então, o que eu clamo para o Estado, para o governo federal, quando estão trabalhando no nosso município, é que haja uma integração. Porque ficar só no papel é fácil. Eu quero ver a integração de pessoas, integração de órgãos para bem-estar dos nossos munícipes. Até porque é a cidade de Campos, não é o Estado. Sim, a cidade de Campos. E, assim, o que eu vou falar aqui agora não necessariamente faz parte do pensamento ou do editorial da Folha FM, nem muito menos, talvez do Grupo Folha da Manhã, não é isso. O que eu falo aqui agora é o que Cláudio Nogueira pensa. O que eu vi sendo feito com a Polícia Militar de Campos, com o 8º Batalhão, numa divisão política que não leva a nada, absolutamente nada de benefício para a população, eu não sei. E assim, confesso a você que se é possível fazer isso, essa politicagem, essa polarização com a Polícia Militar, imagina o que não pode ser feito com a estrada do ceramista, para prejudicar um político feito pelo outro. Imagina o que não pode ser feito com o INEA. Tipo assim, o INEA é do Estado e o Estado é de um grupo político opositor ao prefeito. Então a gente mexe lá e não conversa. Eu estava conversando com o professor e aí me assusta. Sim. Se me assusta, se tem capacidade de fazer isso com a Polícia Militar, não tem uma parceria efetiva, grande, robusta com a Guarda Civil para combater os crimes de trânsito aí mais violentos, para evitar esse monte de acidente. A polícia não tem, ou seja, é a polícia sendo usada politicamente. Então, isso é muito ruim para nós, população, muito ruim para Campos, é o que eu penso. E a responsabilidade é minha de falar isso. Agora, o que eu estava conversando com o professor Almir acompanha as limpezas aí dos canais. E ele falava comigo aqui, Cláudio, outro dia eu estava num canal aí, não me lembro mais qual, e ele falou, rapaz, o cara da máquina, que é um operador, é um conhecedor da máquina, mas não necessariamente do que ele está limpando ali e o que tem. A forma que ele estava fazendo, com mais uma ou duas mãozadas daquela máquina, ia derrubar todo o dique naquela região. Então, assim, o cara não tem que ser obrigado a saber, ele tem que estar ali limpando, operando a máquina. Então, tem que ter uma parceria. Não vai longe, mestre. Se você olhar ali, o canal Coqueiro, ele sai do Rio Paraíba do Sul. Rosinha, na época, teve a preocupação de colocar pedras em toda a sua extensão para evitar que ocorresse qualquer tipo de deslizamento. Então, ela teve um zelo muito grande em fazer, principalmente até porque está dentro da cidade ali. Vieram máquinas ali para limpar, usaram máquinas inadequadas, usaram mecanismos que não foram os mais indicados. Hoje você passa lá, é um absurdo o que a gente vê.
igual a eles, né? Se você pegar ali o início do Julião Nogueira ali no canal do Saco ali, as limpezas que foram feitas ali, eu, por exemplo, cheguei com minha equipe lá, falei com o cara, para aí, porque vocês estão ali em frente, logo naquele contorno que tem atrás do shopping, né, antigo shopping Boulevard, naquela entrada principal dele ali, aquele pedaço inicial ali, que eles chamam canal do Saco ali, entendeu? Aquele pedaço ali estava sendo limpo e as pessoas limpando, não deixando uma área de proteção para parede de contenção. O que aconteceu? Ia cair parede aqui. Não, já está lá. Tá caindo. Toda a extensão dali, nessa condição. E isso fruto de quê? Falta de parceria. Então, não é a vaidade que vai levar ninguém a lugar nenhum. O que é necessário é um profissionalismo, é um trabalho integrado dentro do município. A única coisa que a gente quer é uma participação de profissionais adequados para mostrar para a pessoa, olha, essa forma de limpar não é correta. Porque você chega lá, você não vê um técnico no local para orientar o profissional que está realizando o trabalho. Tem a presença de um político, de um representante político que não representa aquilo que a população tem conhecimento. O que a população precisa. A população precisa de técnico ali para poder estar dando direcionamento, está fazendo a coisa certa, está fazendo a coisa errada, sabe? E aí, quando a gente chega ao local, muitas vezes já está lá 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Custa para o INEA, por exemplo, remeter para a Defesa Civil de Campos, só informando, olha, nós estaremos realizando serviço em tal lugar. É muito importante essa integração na condução dos trabalhos. Entendeu? Está sendo utilizado ali equipamentos importantes, uma estrutura que a Defesa Civil não tem, mas que a gente pensa também que a Defesa Civil não tem que ter tudo isso aí. A Defesa Civil é para coordenar e não necessariamente ter toda essa... eu tenho que ter a long reach, eu tenho que ter... Se tivermos, tudo bem. É uma coisa maravilhosa nós termos essa estrutura, porque a gente sabe o quanto esses maquinários são importantes, por exemplo, a agricultura, por conta dos produtores rurais. Nós sabemos que a limpeza, a parceria que se estabeleceu do município com a Asflucan foi importantíssima para nós. A possibilidade de nós vermos o escoamento adequado, né, dessas águas, nós vimos pontos de obstruções nesses canais importantes para receber essas águas de chuva. O que nós vimos de estrangulamentos nesses canais principais é algo assim assustador. E a falta de senso de alguns proprietários rurais que simplesmente fecharam esses canais importantes. E a salvação hoje é que nós temos os drones e que permitem que a gente identifique aonde está havendo o problema, percorrendo toda a extensão desses canais e verificando e solicitando, então, que os proprietários rurais tomem as medidas necessárias. Então, a gente vê que não é um trabalho sozinho, é um conjunto de ações que é necessário e que as pessoas não podem ter a vaidade do poder pela instância federativa dele, seja ele de órgão federal, estadual. O pensamento tem que ser único. Caramba, se nós nos unirmos, apresentarmos um trabalho adequado, quem ganha é o nosso município. E a gente está tendo a oportunidade de termos representatividades para nos representar junto ao governo estadual, e precisamos cada vez mais alinharmos para termos representantes a nível federal, para que a nossa cidade é uma cidade grande, uma cidade de uma população que precisa dessa proteção. E a gente vê isso quando a gente chega nos locais e damos ali o suporte a eles, entendeu? Perfeito. Coronel, a gente emenda aqui o assunto, já são 8h41. Se eu parar para fazer intervalo, aqui, a João Siqueira, o senhor conhece o Comitê de Bacias? Aí bota a risadinha aqui, está dizendo aqui, ó, João Siqueira. Eu simplesmente peguei todos os funcionários dele lá. Pegou? Peguei, mas eu peguei no bom sentido. Porque você aliciou os caras, não, né? Eu consegui, logo no primeiro momento, com as ideias de trazer tecnologia,
Eu sempre soube do comitê, da importância dele, do valor de usar ali acadêmicos, né, pessoas, né, egressos das universidades. Tanto que, finalmente alguém que faz o que a gente fala, sim, tanto que a academia. Nós temos um celeiro de primeira qualidade. Ninguém conversa. Olha, o IFE, UF, o ENF, Cândido Mendes, do Universo, Estácio, o FRJ, o FRU, o RJ. Então nós temos um celeiro de conhecimento que a gente precisa explorar. E aí o que aconteceu na visita? Eu fui premiado, dele tá falando para mim o seguinte: olha, esses 2 estagiários vão terminar o estágio agora e tem uma formação excelente, exatamente naquilo que eu precisava naquele momento. Então eu trouxe um geógrafo, que é o Antônio Ivo, e um engenheiro civil com formação nessa questão de hidrologia. E os 2 garotos, e agora, num programa do governo municipal, aí que eu falo, é o governo pensando, né, no futuro, né, esses programas de primeira chance, mais ciência. Eu tenho lá na Defesa Civil, hoje, pessoas que entraram como estagiários e que hoje são chefes de setores, egressos das universidades de campus. Cara, isso é um poço de conhecimento. Tem outra pessoa. Não é questão política. Botar lá o meu sobrinho, o meu filho. Não. É botar pessoas técnicas onde precisa de técnico. Você pode até botar ali para ser um coadjuvante, não ser o titular naquilo que exige técnica. Isso foi sempre muito comentado. Sim. Tem outra pessoa que faz muito isso. E não tem essa história de conversa fiada, não. Ele faz direto. Wagner Teixeira. Doido, esse cara ele pega essa garotada, essas meninas, esses meninos todos de academia, academia, né, se formando. Se o político repensar sobre isso aí cada vez mais. Os caras estão cheios de ideia. Eu penso que o voto de credibilidade é superior. Eu vou precisar correr menos e gastar menos material de campanha quando eu cada vez mais represento melhor o prefeito da minha cidade. Se o prefeito está investindo em defesa civil, eu tenho que dar o retorno adequado para ele. É ali que ele se apresenta em condições de pedir voto amanhã, quando ele sair. Amanhã, quando ele for partir para uma nova eleição, é o voto de credibilidade que a pessoa tem que ter. Não é o voto, né, que é conquistado de forma alienada, sabe? Não, é de consciência. Então, isso que a gente pretende, cada vez mais, né, ampliar o nosso trabalho com pessoas competentes para estarem ali à frente da Defesa Civil. Pois é, e aí a gente chega lá no desfecho desse tema aqui que a gente está falando sobre o Rio Paraíba, que é o avanço do mar, que a gente tanto fala aqui, tão conhecido pelo mundo afora. Sim. Quando você pesquisa assim, vai lá no Google e pesquisa alguma coisa assim, local mais prejudicado com o avanço do mar, local mais atingido com o avanço do mar no mundo, vai aparecer, se não em primeiro, mas logo ali nas primeiras respostas do Google, a Atafona. Sim. E logo do lado de Atafona tem Açu, e mais uma beiradinha tem o nosso Xexé, Farol. Sim. Como é que está a situação hoje do avanço do mar, né, da chamada erosão costeira, no Farol de Santo Tomé? Na parte que você acompanha de perto, que é o município de Campos, ali existe estudo? Ou a Defesa Civil, a Prefeitura está olhando aquilo ali com atenção? Sim, nós, no início do governo, né, nós tivemos a preocupação de... Eu penso que quando eu sou chamado para atender a população em algum setor, em algum local, eu tenho que saber, se eu tiver que voltar lá novamente para prestar socorro, o que eu fiz para minimizar o problema? Esse tem que ser o foco de um gestor. Olha, se eu vou o tempo todo lá para aquela região, o que está ao alcance da Defesa Civil? Porque tem coisas que não dependem unicamente da Defesa Civil. Então, mas naquilo que cabe a mim, o que eu fiz diante daquilo que eu evidenciei lá? Eu fui lá com máquinas, pedi máquinas, apoio da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Obras, fui lá, limpei a estrada.
Meses depois, novamente, veio a ressaca, jogou terra para cima e já está se aproximando das casas, pessoas já questionando o que vai acontecer com eles, se tem algum projeto, se tem isso ou aquilo. E aí eu falei assim, não, eu tenho que conhecer melhor. E aí eu tive a oportunidade de conhecer lá da UF, o professor Eduardo Bulhões, e ele se apresentou prontamente, ele levou a nossa equipe, né, lá para Farol e mostrou cada ponto sensível daquela localidade. E a gente viu o seguinte, começou a entrar a solicitação dentro da Defesa Civil em que eu precisava de amparo legal para poder tomar decisões encaminhando para outros segmentos da prefeitura algumas demandas da população que mora naquela localidade, entendeu? Então, por conta disso, foi feita uma consultoria em que nós tivemos conhecimento dessas áreas, o fenômeno do que está acontecendo lá em Farol de São Tomé. Se nós pegarmos uma imagem de cima, eu vou fazer questão de encaminhar para você, para que vocês possam até colocar de forma com que a população entenda, na parte de Quissamã, por conta ali do Canal das Flechas, na foz ali do mar, você verifica claramente que há cada vez mais um avanço dessa orla em direção ao mar do lado de Quissamã. Então a extensão de praia deles ali está ficando cada vez maior. E do nosso lado já tem um recuo de aproximadamente 130 metros ao longo desses 20, 30 anos. Então, o que vai representar para nós esse recuo daqui a mais 10 anos, daqui a 20 anos? E mantendo esse estudo cada vez mais, existem estudiosos acompanhando essa questão. E ali nós temos não só aquela área ali, mas também próximo à Ponte Maria da Rosa. Ali também existe uma área, né, em que a corrente marítima, a gente verifica uma ação também acentuada. E por isso é necessário repensar a estrada, o melhor local para se construir, para evitar desperdício de dinheiro público. É por isso que esse estudo tem que ser feito por comissões, por vários técnicos, para que a gente apresente a melhor proposta. Entendeu? Então, não é uma coisa que foi deixado assim, para ir acontecendo, não. A gente tem que orientar cada vez mais a quem mora naquela região, saber dos problemas que eles enfrentam ali e as medidas que nós, como gestores, temos que apresentar para a população e apresentar para o próprio governo, para os segmentos do governo que têm ação vocacionadas para essa questão do desastre naquela área, entendeu? Então é uma área que já foi analisada, nós temos todo um relatório a respeito de cada ponto naquela extensão. É uma coisa que é conhecida por nós. É claro que existem várias soluções, mas não são soluções que o município, nesse momento, pode lançar a mão, como transposição de areia para aquela área que está sendo retirado. Outros falam de colocar uma contenção, né, um muro de proteção, mas aí você destrói aquela questão de ter uma área para as pessoas se banharem, né? Então, é um estudo que leva a que nós tomemos a medida correta, porque lidar com dinheiro público e não ser assertivo naquilo que estamos fazendo é um problema pior ainda do que está sendo apresentado. Mas você concorda, Coronel Semir Pascotto, que alguma coisa tem que ser feita? Sim. Porque existem as pessoas que defendem que não fazer nada é também uma forma de entender o processo, sei lá o que... Eu não consigo nem comentar o que é não fazer nada, porque... mas tem técnico, sim, inclusive pessoa técnica, sim, que defende não fazer nada. Mas não fazer nada é deixar de destruir uma localidade, porque a gente vê outros exemplos... O professor Almir fala muito sobre isso aqui. O Espírito Santo tomou medidas ali que deu certo. Transposição. Eu morei no botar um bombeamento ali, botar bombeamento ali. Você tem os chamados gabiões. Os gabiões que são que podem trazer resultados e que a gente está vendo que deu certo lá. Mas o custo disso aí hoje é necessário que as grandes empresas que, querendo ou não, são responsáveis também
por parte, porque existe o aspecto natural, mas existe o aspecto antropológico. Essa é a minha outra pergunta. O Porto do Açu, na ótica do senhor, como técnico, como responsável pela defesa civil, tem algum tipo de participação nesse processo de erosão? Porque o que a gente entende aqui também, ouvindo os especialistas, a erosão aqui no mundo todo acontece, que também não seria diferente, ia acontecer de qualquer maneira. Mas, o próprio Bulhões disse isso aqui. Sim. O professor Bulhões. Mas a construção do Porto do Açu e toda aquela a sua estrutura acelerou o processo. Isso acontece no Farol também? Eu penso que quando eu falo de uma coisa muito menor, que foi o Canal das Flechas, que está provocando naquela área já uma diferença enorme, você imagina uma extensão como a do próprio Porto do Açu. Então, eu não sou um técnico específico para essa questão, né? Mas nós sabemos que toda a ocupação, né, no mar, querendo ou não, traz reflexo. Toda ação leva a uma reação. Entendeu? Em alguns momentos, em algumas áreas, com uma grande, né, com grandes reflexos, e outros com menores reflexos. Pelo menos, a gente tem que analisar ao longo dos anos o que representou de mudança para nós. Entendeu? Repensar se a forma como foi disposto o canal das flechas foi realmente correto, de sair praticamente perpendicular ao mar ali, e a gente verificar o que a gente está vendo. E está lá, a olhos nus. Né? Uma parte foi tirada para o Porto, é isso que o senhor fala. Sim, então a gente vê que todas essas ações que foram realizadas ali, querendo ou não, trouxeram reflexo para a nossa região. Então, falar que não... não, eu acredito que não... Eu penso que sim. Eu penso que há uma influência assim. Eu penso que, da mesma forma como quando a gente está falando aqui sobre o Rio Paraíba, a presença, né, dessas PCHs, e a gente sabe que influencia. Nós vimos... E qual é a compensação que o governo tem da existência dessas grandes empresas? São muito importantes, sim, mas a gente tem que ter uma parceria, eu penso dessa forma, não sei como é que é estabelecida essa parceria, mas essas compensações devem vir para ajudar agora nesse processo de recuperação. Está lá. De que forma a gente pode minimizar? Se eu posso fazer o bombeamento e existe maquinário específico para isso que pode ir fazendo essa compensação, o mar tira mais a bomba, coloca areia naquela área, a gente está tomando alguma medida para minimizarmos, para postergarmos essa ação tão, né, deletéria para aquela região. Então, o que a gente tem que pensar é que não podemos nos acomodar e vendo, né, o bloco passar, entendeu? Enquanto estamos na função. Perfeito. Não dá para deixar o mar avançar, daqui a pouco você tá maluco. É um negócio bem complicado. E aí, quando você começa a refletir o que você fez durante o período que você esteve ali, o que você fez de provocação para que os demais segmentos se unissem para buscar algum tipo de posição com relação a isso? E com relação ao Porto, nosso contato aqui direto com a Fernanda, que é da assessoria de comunicação, já tem lá o pedido para que eles venham, alguns representantes ou algum representante com a capacidade devida, venha falar sobre essa questão. Porque o Porto, pelo que eu entendi aqui até agora no processo, não ouvi ninguém em relação a isso, mas o Porto parece que se posiciona de que não há, que eles têm estudos e que comprovam que não há nenhuma alteração provocada pelas obras do Porto. É aquilo que você falou. Lá em Marataízes, por exemplo, que aí é um exemplo que a gente está sempre acompanhando, foram feitos esses gabiões, engordamento da praia. A praia central, que é a principal, quando você chega ali da rodovia Safra, né, que sai da BR, pega a Safra ali, chamado Safra, né, e vai para Marataízes, por exemplo. Quando você chega ali, que olha de cima, você já vê a praia, lá no final da rua.
Ali tinha dia, por exemplo, passava o final de semana em Campos, aí voltava para casa, chegava ali, esse período de julho, agosto, setembro que você falou, o mar estava, você já não conseguia passar por ali. Sim, sim. Enfim, hoje o mar avançou, recuou, os gaviões seguraram aquela corrente, aquele avanço, porém lá na frente, chamada Praia das Neves, tem as falésias de Marataízes agora, que é o quê? O mar recuou Sim. por conta daquilo ali, mas lá na frente ele deu uma pancada forte e avançou fortemente naquela região. O que me leva a crer, leigamente falando, é que se tem um gavião ali, se tem aquela ponte lá no porto, que é todo aquele processo, é o chamado mole, né, que eles falam, Sim. automaticamente a água está indo lá fora e voltando aonde? No Açu, Farol, com força. Sim. Isso é o que eu penso, estou fazendo uma comparação é a minha aqui colocação, mas é por isso que eu falo que não é possível que qualquer obstáculo que a gente, que a gente interfira ali num processo natural não traga nenhum efeito colateral. Entendeu? É o que você falou aqui do Rio mais cedo. É necessário estar sempre buscando entendimento disso aí e participar desse projeto, como o projeto que é desenvolvido pela Prefeitura de Campos, Campos do Futuro. É porque a gente hoje tem que estar pensando realmente no presente, mas o futuro é próximo. Mas foi o que você falou. Sim, o futuro é agora. O futuro é próximo. E é muito rápido, né? Sim. E assim, e você, porque você falou uma coisa interessante, o Rio Paraíba, por exemplo, é como se fosse um copo, né, com as sedimentações Sim. cheio de areia, um copo pela metade de areia. A cada momento você bota um pouquinho de areia ali, menos líquido, você menos água. Exatamente. Então é uma questão para a gente interpretar. Olhar a questão do assoreamento, olhar essa questão, né, desse volume de água que está chegando. Ou seja, tudo que você vai colocar dentro dessa área onde tem água, o que você coloca ali de material sólido vai implicar de alguma forma. Sim. E você vê, quando você falou sobre Gelminas, por exemplo, Gelminas, a gente vê claramente que se nós não tivermos uma atenção especial, né, que nós sabemos que a questão do esgoto, a questão de nós termos cada vez mais todo esse manancial nosso, né, que precisa dessa preservação e tal, se nós continuarmos com esse volume pequeno, e é por isso também que eu falo para você, pô, Pascoto, é problemático essas chuvas? Não, é uma renovação. É uma renovação que nós precisamos, porque o Rio Paraíba do Sul está com essa cota baixa durante muito tempo. Então, ainda está muito aquém daquilo que a gente precisa. É bom a gente estar antenado, sim, estarmos falando que nós vamos ter um reflexo aqui, vai acontecer a alteração da cota do Paraíba, sim. Mas não é como aconteceu em Santo Eduardo, em que as águas convergem, né, do alto da montanha e provoca o que provoca no córrego que passa por dentro da cidade, né? Então é essa atenção que a gente tem que estar e pensar sempre que é um debate e uma ação que precisa da participação de vários segmentos para que a gente busque ser assertivos nas tomadas de decisão. Bom, nós falamos aqui sobre o centro de monitoramento, né? E o senhor já deu uma tocada no assunto lá. Eu só queria, para fechar, já são 8h50, já são 9 horas. Coronel, só para a gente encerrar aqui, o Fundo Municipal de Defesa Civil está sendo criado, o governo do estado está participando. Como é que está o movimento da própria prefeitura, do prefeito Vladimir, na relação? O prefeito agora vai fechar, né, essa questão de alguns documentos importantes, algumas ações importantes com a questão do fundo municipal. O fundo estadual, através de uma PEC, já foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. E vários municípios do estado já estão com seus processos prontos. O nosso também já foi encaminhado para a Procuradoria, já saiu da Procuradoria e estaremos enviando em breve para a Câmara de Vereadores. Não só o Fundo Municipal, mas o Conselho Municipal de Defesa Civil, de Proteção e Defesa Civil. É um grande avanço, porque o Estado agora tem uma estrutura
para ser cada vez mais parceiros nossos em momentos de desastre. A presença do Estado, quando tem um fundo, quando vai de fundo para fundo, já é algo que já nos dá um respaldo diante de situações agudas que aconteçam aqui no nosso município, como uma ventania forte, uma chuva de granizo, que nós precisemos dar um suporte maior às pessoas atingidas. Tendo esse fundo, é muito mais tranquilo, mais rápido nas tomadas de decisão. Então, vem como uma coisa importante que nós estejamos cada vez mais estruturados, né? Nós já temos a política municipal, temos o sistema, e ele deve fechar com chave de ouro essa questão, né? Encaminhando agora para a Câmara de Vereadores, para que nós possamos ser contemplados, né? Instituir mais uma lei importante para o nosso município. Coronel, agradecer muito, conversa boa, a hora voa. Caramba. Já falei isso aqui várias vezes, acho que conversa boa, ninguém segura, a hora voa. E desejar boa sorte ao senhor, a toda a equipe lá, vamos estar, assim, como comunicador e como sabedor da importância do rádio, que às vezes hoje, né, a turma tá aí só no TikTok, e que é legal, é bom, sim, e tá tudo bem por isso, não tem problema nenhum, mas entendendo a importância que o rádio tem também num momento de desastre. Sim, sim. E aí eu vou citar um exemplo que eu posso citar Campos em várias vezes, mas eu posso citar o último agora, onde nem, infelizmente, os rádios comunicadores, nem muito menos internet, telefone funcionaram, o rádio chegou, que foi lá em Porto Alegre, no interior do sul do país. O rádio, não chegava energia, não chegava internet, não chegava o rádio amador, chegava o rádio nosso, a radiodifusão. E aí eu me sinto meio que assim, não que eu seja nada de valor, mas que me sinto como se fizesse parte dessa equipe, no sentido de comunicar, de orientar a população e de abrir esse espaço justamente aqui para o senhor, para a gente alertar as pessoas de que a gente não vive isolado. Sim. A não ser que você queira viver lá no meio do mato, lá, tipo, né, aqueles episódios que a gente vê de série. Mas o que a gente vive aqui é junto. Então, tudo que você faz no seu terreno, na sua frente de casa, reflete nos seus vizinhos, e o que os vizinhos fazem reflete em você. Então a gente precisa viver mais organizadamente, sem precisar de fiscalização. Mas como diz um amigo meu, cientista político, ele diz que se não fosse a política e a organização política, a gente se matava, e de fato isso já acontece. Então, que o senhor possa fazer daqui do programa e da Rádio Folha, do Grupo Folha, uma espécie de janela de comunicação lá da secretaria, para a gente manter esse povo informado. Eu agradeço imensamente. Você sabe o quanto é importante a difusão de informações para a população. Um povo informado é um povo ciente, né, da posição dele nesse contexto, entendeu? Cada um de nós temos que deixar a nossa história. Hoje, quando você começou, você falou sobre a partida, né, do nosso grande representante, não só como médico, mas como político da região, e a gente torce para que o filho dele, né, o Caio Viana, venha com essa mesma garra, cada vez mais focado nos problemas do nosso município. Foi um momento, assim, para mim, de muita tristeza, quando eu soube, né, e queria externar para a família, né, as minhas condolências. Nós sabemos o quanto essa representatividade, né, é importante, foi importante aqui para o nosso município, e deixa um legado muito grande e que pode ser aí conduzido pelo filho, que já começa a manifestar cada vez mais um olhar muito direcionado para a nossa cidade. Então, a nossa cidade precisa de bons representantes. A nossa cidade precisa cada vez mais crescer. Não é eu costumo falar, eu ouvi um grande amigo, né, falar que Campos não é uma cidade qualquer, não é um povo qualquer. Né? Campos do Goytacazes, eu tenho muita honra de ser campista, então por isso luto e procuro fazer o melhor
Agradeço a minha equipe de trabalho, uma equipe, agradeço ao prefeito e ao vice-prefeito de Campos porque investiram na Defesa Civil. Só para você ter uma ideia, hoje o que o prefeito proporcionou com essa reforma administrativa para a Defesa Civil é algo que eu tenho que ser muito grato a ele. O entendimento e a valorização do trabalho realizado pela Defesa Civil. Então, a minha equipe, a população de Campos, que cada vez mais acredita no nosso trabalho, a Câmara de Vereadores que nós temos aqui, que tem trabalhado muito, participando conosco das ações no nosso município, atendendo a população. Então, eu tenho que ser muito grato por estar trabalhando em conjunto com todas as secretarias aqui do nosso município, sem qualquer vaidade, mas buscando cada vez mais, às vezes sendo mais contundente em algumas questões, mas fazendo o melhor para o nosso município. Muito obrigado. Tá certo. Ouvimos então, nós que agradecemos lá também pelo belo trabalho e parabenizamos e acompanhamos aqui de perto, né, o movimento da secretaria, né, e toda essa preocupação aí com relação a segurança da nossa população. São 9h07. É claro que se ficar aqui, não, a gente fica até meio-dia, mas tem que fechar. Mas é prazeroso. Prazeroso pra gente também. Bom ver, né, a coisa evoluir, fluir assim bem. E a gente volta amanhã às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por imagem. No nosso condomínio, sempre buscamos por uma empresa especializada na área. Escolhemos a Limport